Começando mais um programa aqui na Passos TV. Não vou nem fazer suspense sobre o nosso convidado. Tá o nome aqui embaixo, você sabe muito bem quem tá aqui hoje. Paulinho Serra, muito obrigado. Obrigado, Muito Ale. Obrigado, Cadê- Fran, cadê pelo as convite. Palmas. Mais difícil conseguir trazer o Paulinho Serra do que qualquer outra coisa nesse nosso podcast aqui, viu? Não. Mas obrigado pela presença, obrigado por parar a agenda. A gente sabe que você, como tu estava comentando antes de começar a gravar, né? Não existe o ex-prefeito, né? É meio que prefeito ad eterno aí, mas para poder parar e conseguir estar aqui com a gente, muito obrigado, seja bem-vindo. Não, eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto. Muito Né? A gente fica muito feliz de ver aqui a nossa região com novos canais, novos meios de comunicação, utilizando, né, dessa ferramenta digital e tecnológica tão importante, e a gente está à disposição. A agenda sempre é corrida, mesmo depois, né, depois de terminar um mandato de 8 anos, mas continua corrida, ainda bem, né, mas uma alegria estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Que legal. Posso só entregar minha idade aqui junto com o Paulinho Serra, rapidinho? Pode. Você não vai lembrar, ou vai. Eu te entrevistei quando você ganhou para prefeito em Santo André, num programa chamado Salles Entrevista, que era eu que fazia. Nossa, no Não era Salles ele. Entrevista. Olha. Eu lembro. Começar o programa Não lembrava que era você, eu não Tá lembrava vendo? mesmo. Entreguei a idade agora. Entregou, nossa, faz Quando tempo. você ganhou para vereador, te entrevistei também pelo Clique Noite, lembra disso? Clique, sim. Do Do Edmir, Edmir, que é eu costumo chamar que é o Amaury Júnior da do Shopee. ABC. É verdade. Brincadeira, Edmir, brincadeira. Ele- O Salles Entrevista ficou muito tempo, né? No muito, ar. eu fiquei acho que uns 2, 3 anos lá. Eu lembro desse programa muito porque tinha os muros, né? Naquela época podia Isso. pintar muro ainda na propaganda eleitoral, que era outro tipo de propaganda. Nem tinha internet direito, né? Tava começando a internet. E tinha muro pintado com propaganda do programa no ABC todo, No né? ABC todo. Ele Eu lembro disso. Era engraçado, porque eu começava o programa falando assim, está no ar mais um programa Salles Entrevista, eu sou o Alexandre Santos. Tipo, uma coisa meio TDAH ali, que assistia, eu falei, que negócio maluco é esse? Mas eu fiz lá bastante tempo. Aí Legal. tive o prazer de entrevistar você. Obrigado, pô. Eu acabo entregando a idade porque eu entrevistei você, Orlando, Alex, Ixi, tudo quando vocês é. estavam no Começando. início da carreira. E agora a gente está falando de início de carreira, mas agora você acabou de chegar de Harvard. Isso. Né? Os ventos do leste me contaram. Aí fala um pouco pra gente aí. Ah, uma baita experiência, né? Porque, primeiro que nenhum gestor do ABC tinha conseguido esse acesso. E é algo assim, falando em políticas públicas, é a maior universidade do mundo, né? A mais qualificada. Lá são 161 países representados. Você pega os números de Harvard, é algo muito impressionante. O que eles receberam de doação ano passado é o orçamento da USP, só de Nossa. doação de ex-alunos. Né? 150 prêmios Nobel saíram de Harvard, 8 presidentes americanos. Então é algo que para nós aqui parece meio inacessível e a gente conseguiu ter um processo seletivo, né, que a gente começou lá em janeiro e conseguir ser selecionado para esse curso de infraestrutura e PPPs, que fala das parcerias público-privadas, que a gente aplicou aqui. E é um caminho interessante, moderno de gestão pública, que eles estão aprofundando muito. E foi uma experiência única por vários motivos. Pelo conteúdo em si, né, porque a gente já chega lá e o conceito inicial já quebra o paradigma, porque aqui, quando se fala de trazer iniciativa privada para o poder público, as pessoas pensam muito no investimento, né? Como o poder público muitas vezes não tem dinheiro para fazer um prédio, um aeroporto, né? Vamos trazer o privado. O conceito lá é outro, já começou diferente. Porque eu lembro, primeira aula, ele falou, olha, PPP, a gente traz a iniciativa privada por conta do expertise, não por conta do recurso. O recurso é uma consequência, mas a causa é melhorar a qualidade do serviço público. Então já começa diferente. Sim. Então foi um conteúdo incrível, a gente analisou 18 casos pelo mundo de PPPs que deram certo, que não deram. Tem um exemplo, inclusive, do Brasil, que é o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que a gente analisou a fundo, e é um bom exemplo de parceria público-privada para o mundo, então algo que o Brasil positivamente, né, pelo menos nessa qualificação. E além do conteúdo em si, a convivência, né? Na minha turma eram 16 países representados, né? A gente ter esse contato com gestores do mundo todo, poder acessar essa universidade riquíssima, né, em matéria de conhecimento, a experiência de ficar também quase um mês lá em Boston, que é uma cidade que Legal. tem uma questão do pertencimento, o amor que as pessoas... O americano já é patriota, né, por natureza, mas Boston, como a independência americana começou praticamente em Boston, ali nasceu essa semente da independência americana, tem uma ligação mais forte ainda de pertencimento, o pessoal amar mesmo a cidade. E foi algo que a gente implementou aqui em Santo André, muito, né?
através da melhoria do serviço público, a gente queria trazer também o morador para se sentir parte disso. E a gente resgatou esse orgulho. Então, foi incrível, assim, além da questão técnica, né? Eu acredito muito na política com conteúdo, de você se qualificar para poder contribuir mais ainda nas oportunidades que a gente tem, né? Como foi o caso da prefeitura. Mas, além disso, teve essa experiência de vida mesmo. E agora a gente abriu a porta, né? Eu fiz o primeiro, vou fazer mais duas especializações para ter o título de Harvard. Né? Esse eu tive uma certificação, mas o título de especialista. E levar o ABC para lá, né? Pude contar um pouco do que a gente fez aqui com a água, né? A concessão da água e do esgoto daqui da cidade, que a gente passou de 27% para 95% em 8 anos de tratamento de esgoto, através de um modelo de iniciativa privada, enfim. Então é inesquecível, assim. A única, para não dizer que não tem nada difícil, só ficar longe da Maria, da Ana Carolina, né? Ficar longe da cidade e da família não é fácil. Mas fora isso, assim, incrível, e pretendo voltar, pretendo continuar me qualificando. Agora que a gente abriu essa oportunidade, é algo para nós que foi muito especial. Bacana. E dentro desse projeto lá de Harvard, né? O que foi, assim, o que você chegou lá e falou assim, nossa, eu não imaginei que seria assim? Porque tem alguma coisa, a gente vai com uma expectativa, né? É verdade. Até mesmo para se qualificar para Harvard, você usou muitos dados de Santo André, do trabalho que foi feito aqui, até mesmo do pagamento das dívidas públicas, né? Isso todo foi já com uma expectativa, né? O que você encontrou lá disso? Então, e aí a sua pergunta é ótima, porque uma coisa que me impressionou muito é o quanto eles se preocupam para que a formação que você vai ter lá, todo o conhecimento que você vai adquirir, possa ser utilizado no seu cotidiano. Então, o processo seletivo tem análise de currículo, você faz 3 dissertações, tem todo o processo mais formal, mas tudo direcionado pelo seguinte: o que eles querem saber? Por que você vai fazer esse curso? O que esse curso vai contribuir na sua vida? E o que isso vai te ajudar a ajudar mais gente, já que você está na área pública? Porque a Harvard Kennedy School é de políticas públicas, é a escola de governo. Sim. E tem a Harvard Business School, que é iniciativa privada. Então, tem uma preocupação do que você adquire lá de conhecimento, de voltar para a própria universidade e para a sociedade. Então, uma aplicação prática. É um conceito, e eles se preocupam muito com isso. Né? Tão ou mais até do que o próprio conteúdo. O conteúdo, claro que é incrível, mas, assim, por que você está aqui? Né? Você é um gestor, e como é que você vai aplicar isso no Brasil? Qual que é a dificuldade? A gente quer saber como é que a gente impulsionou para ajudar mais gente, para resolver problemas aí da área pública, né? Então isso para mim foi muito surpreendente esse olhar social da universidade, sabe? De uma universidade que está lá construída para melhorar o mundo. Né? Isso é diferente o conceito do que a gente tem. Pelo menos eu nunca tinha vivido tão de perto isso. E uma outra coisa, o quanto a integração de culturas diferentes, de países diferentes, né? O quanto isso enriquece o debate. Porque os professores aprendem com a gente também. Eles estão lá, são mestres, são caras... Né? É uma troca. Cada um trouxe, tinha lá ministro, secretário executivo do Ministério da África, da Libéria, tinha do Quênia, mas tinha do Sri Lanka, Porto Rico, México, aí tinha 2 de Singapura, China. Então, e cada um com a sua visão da coisa. Com a sua visão de mundo. Então você imagina a mesma teoria você aplicar na China e na África, que são realidades, né? Totalmente diferentes, em todos os aspectos, né? A África está começando ainda, né? A Libéria, por exemplo, o secretário executivo de infraestrutura que estava lá ele disse que eles estão projetando construir estrada, quer dizer, o país não tem estrada ainda decente, né? E aí você fala da China, que está pensando em construir estrada na Lua, né? Para usar aqui uma figura de linguagem, né? Então, isso é muito enriquecedor também. Foi uma experiência incrível nesse ponto. Foram as 2 coisas que mais me surpreenderam, né? Esse olhar social, né? De transformar o mundo mesmo, que eles têm muito essa preocupação, e também o quanto essa questão de reunir o mundo ali de alguma forma, né? O quanto isso enriquece a própria sociedade e a universidade, né? Lembrando que em Boston tem o MIT também, né? Que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é outra referência, mas aí mais na área de tecnologia. Então é riquíssimo ali a sociedade
E essa convivência foi algo muito especial. E essa troca, né, constante, como você colocou, às vezes o que é natural para nós, para um outro país, é algo muito distante. Exatamente. Essa troca no dia a dia, eles faz muita diferença também, Muita né? diferença. E a gente vê, às vezes, o quanto a gente precisa evoluir, Sim. né? E outros aspectos, o quanto a gente também já evoluiu, já caminhou, né? Mas um grande ponto que eu vejo que faz muita diferença é o sentido de coletivo. Sim. E aí a regra é praticamente unânime. Os países mais desenvolvidos têm um sentimento coletivo mais forte. Sim. Eles se preocupam com o país e com os outros, assim, né? O interesse público prevalece nos países que estão à frente do Brasil, no caso, na questão de governo, de infraestrutura, de avançar com políticas públicas, né? E a gente só vê isso na prática ali, né? Os países que têm mais estabilidade também, né? Tanto financeira quanto política, evoluíram mais, estão muito na nossa frente. Então é isso que você falou, é uma troca permanente. E para você, porque uma coisa é você ler, né? Uhum. E outra coisa é você ter o testemunho ali. Sim, você tá de quem ali. está na linha de frente, de quem está num ministério, de quem está um CEO de aeroporto em Singapura, que fala, olha, o que a gente está construindo ali hoje Singapura é um dos maiores hubs do mundo, né? De tecnologia, de inovação. E eles estão pensando em 2050, entendeu? Porque eles não têm problema, por exemplo, de saneamento básico que a gente tem aqui. Né? Então Quando você consegue atingir aquilo que é o básico, você começa, de fato, a pensar cada vez mais fora da caixinha, né? Exatamente. Então é muito legal, foi algo incrível. Esse retorno que você fez agora de voltar a dar aula, voltar ao âmbito acadêmico, foi por conta de Harvard também? Começou antes, né? Harvard, eu estava de férias, que eu tirei dia 2 de janeiro, né, depois da posse, o Gilvan começou a gestão, né, dando continuidade, que foi o que a cidade escolheu, né, continuar esse modelo de gestão, e o Gilvan tem feito um grande, excelente trabalho. Aí eu viajei, que eu tinha prometido para Maria, que eu ia ficar pelo menos umas 3 semanas tranquilo, depois de 8 anos, né? E aí a gente viajou, mas lá já na viagem eu comecei a escrever. Eu tinha enviado meu currículo para Harvard e comecei a escrever as dissertações. Carolina até estranhou, eu não contei para ela no começo. Ela falou, pô, você estava na cama lá digitando, a gente descansando, né? Ela meio brava, né? Pô, para! Aí eu falei, calma que você vai ver que é um negócio... Aí depois eu falei, não, eu estou escrevendo aqui para Harvard. E paralelo a isso, eu recebi o convite da Anhanguera, que eu já tinha dado aula em 2013, 14 e 15. Parei quando me tornei perfeito. Era ainda lá naquele prédio da Industrial, na UniABC, lá naquele prédio na divisa com São Caetano. E aí a reitora, que é uma grande parceira, inclusive, da cidade, da prefeitura, me convidou. E aí eu resolvi voltar para dar aula no curso de Direito, para o primeiro ano, introdução, Fundamentos Históricos e Introdução ao Estudo do Direito. E aí eu resolvi voltar, era algo que eu já gostava de fazer, mas como prefeito não dava mesmo, era impossível. E agora a gente voltou com uma disciplina só, né? Também sem acelerar muito, mas acabou casando, né? Eu voltei às salas de aula em fevereiro e fui para Harvard no final de abril. Então foi... inclusive eu dei uma aula lá de Boston. Que legal. À distância, né? A turma se reuniu lá, a faculdade montou lá, a universidade montou uma estrutura. E eu fiz uma aula lá para eles não perderem conteúdo, aí a gente fez uma aula de lá. Mas é muito legal porque casa isso e voltar para a sala de aula também é interessante, né? Porque você volta a estudar, você volta a se atualizar, né? De temas que talvez nem tenham ligação tão direta com a política pública, mas que sempre ajudam, né? Então é algo que me atrai muito, assim, eu gosto muito. E o contato também com os alunos, Exatamente. Velha máxima, vamos dizer assim, que é a troca mesmo. A troca, exato. Tanto lá em Harvard você aprende, quanto aqui você aprende com o professor, com os alunos. Exatamente. Então, e agora a faculdade já está com um novo olhar para a política, né? Esses jovens chegam assim com muito acesso à informação, à internet e tudo, mas também um acesso superficial a muita coisa, né? É verdade. O acesso de manchetes, né? Que nem eu achei interessante você falar assim da formação
né, do político. Já teve muito debate sobre isso, né, sobre Sim. a importância das escolas para políticos, né, das escolas legislativas, da formação do gestor. Né? A gente vê que hoje os políticos hoje estão muito preocupados com a mídia. Né? Então, assim, eu preciso aprender como é que funciona a internet, eu preciso aprender a ter uma rede ativa, ter seguidores, Instagram, YouTube e tudo. E a parte da formação do gestor, né? Porque o político não é só o momento que ele está no palanque cumprimentando as pessoas, né? E depois, né? Depois que você ganha, faz o quê? Né? Então, essa importância desse debate é legal levantar também, né? Eu tenho defendido muito o que eu chamo da política com conteúdo. Eu acredito que o debate no Brasil está muito raso. Essa radicalização, e aí sem uma crítica pessoal a nenhum dos atores principais, né? Por mais que eu tenha minhas discordâncias com ambos, mas ela levou o brasileiro, de uma forma geral, e os próprios políticos, e aí por conta de rede social, por conta de querer like, de querer lacrar, levam uma superficialidade que é danosa ao Brasil, porque nós temos desafios ainda estruturais. E quando a gente para de debater isso, a gente vai perdendo tempo. Né? Eu me lembro, antes de viajar para Harvard, a grande discussão era a cor da camisa da seleção. Eu amo futebol, jogo futebol, amo a seleção brasileira, acompanho, mesmo estando bem, estando mal, sou patriota. Mas não dá para discutir a camisa da seleção agora, com inflação, com IOF, com um brasileiro que passa fome ainda, com o custo de vida altíssimo, perda de poder de compra do trabalhador, violência urbana nos grandes centros, né? Tem um monte de coisa para a gente discutir que são muito mais importantes do que isso. Tem uma certa cortina de fumaça, porque o debate ficou empobrecido. Então, essa questão do conteúdo é para a gente retomar o debate de alto nível, as reformas estruturantes que a gente precisa fazer. E eu tenho convicção, porque vivi isso os 8 anos, que faz diferença você se qualificar, faz diferença você planejar, faz diferença você montar uma boa equipe, faz diferença você focar na gestão. A gestão se sobrepõe até à política. Quando a gestão é boa, ela supera a questão política, de partido, de tudo isso, principalmente em cidades. Né? E as pessoas, nós moramos nas cidades, é aqui que as coisas acontecem. Então eu tenho defendido muito esse modelo. Como eu estou tendo essa oportunidade esse ano de me qualificar mais, por ser um ano mais tranquilo, estou investindo nisso, invisto nisso. E vivi isso os 8 anos, o quanto planejar faz diferença. O quanto você ter técnicos junto com políticos faz diferença. Né? Faz diferença na vida das pessoas. Exatamente. As pessoas em Santo André, na grande maioria, sabem que a cidade melhorou. Viveram isso, aproveitaram, curtiram, se reconectaram com a cidade. E isso é produto da boa gestão. Não, inclusive, você encerrou a sua gestão de 8 anos na frente da Prefeitura de Santo André com 80% de aprovação. E isso que enfrentou uma pandemia. Sim, aí, né, que foi um momento muito difícil. Desafio para todos os prefeitos, né, para todo mundo se organizar, né, e ver uma forma diferente de trabalho. Né? Essa grande aprovação aí, você se deve a isso? Ao planejamento estrutural que foi feito durante Eu não tenho dúvida, Fran. Claro, é uma grande equipe, né? E eu acredito muito no modelo do técnico político. Sim. Porque não adianta também você achar que você vai tocar um governo que lida com pessoas, que lida com poder público, que lida com burocracia, igual a uma empresa. Isso não dá certo. Né? Agora, você pode trazer a expertise da iniciativa privada, o bom técnico, o especialista numa determinada área, seja ela qual for, para, somado à questão da sensibilidade política, fazer um conjunto e tirar do papel políticas públicas que cheguem na ponta e melhore a qualidade de vida. Porque a nossa cidade, né, falando de Santo André, mas o Brasil como um todo, é um país diverso. Sim. Nós temos aqui classe A, B, C, D e E em Santo André. Nós temos pessoas ainda que dependem do governo para praticamente tudo, até para comer. E temos pessoas que fazem parte de uma parte muito pequena da sociedade privilegiada, com altíssima renda, com altíssimo luxo. E não tem pecado nenhum nisso. Mas aí você tem que construir uma cidade para todos. Né? E
o conceito de qualidade de vida varia. Né? Para uns, importa a UPA no bairro. Para outros é o parque. Para outros é os eventos solidários. Para outros é o viário, o viaduto. Para outros, né? E ainda tem aquela impressão pessoal, né? Eu nunca vou na UPA. O dia que eu for, se tiver lotado, ela não tá boa. Então, é isso. Ela não atende. Aqui em Santo André, 40% da cidade que usa o SUS. 60% não usa. A nossa rede de educação são 42 mil crianças. Ela é relativamente pequena, ela é ótima. A qualidade nossa é excelente, não deve nada para nenhum colégio particular. Mas ela é pequena, para uma cidade de 700, quase 800 mil habitantes, né? Então, isso que a gente também, através das boas políticas públicas, e disso que você falou, do planejamento, da dedicação, de somar o especialista com o político, que a gente conseguiu chegar nas pessoas. Independente da forma que as pessoas enxergam a cidade. E de uma forma geral, elas se reconectaram. Sim. E aí hoje o Andrés, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso aqui, que o Andrés tem orgulho de morar em Santo André. Ele sabe que a cidade está no caminho certo. Eu não estou dizendo que a cidade não tem problemas e desafios. É impossível. Qualquer um que chegar aqui e dizer o contrário vai estar mentindo, porque os desafios são permanentes e eles se transformam, como na nossa vida. A gente resolve um problema, surge outro. Acaba Né? com o outro. A cidade é dinâmica, é viva, né? E muitas vezes nós não temos controle, né? Tá vendo aí, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, essas chuvas. Essa semana mesmo caiu, né, geou praticamente de manhã e à tarde estava sol no mesmo dia, né? Então a gente não controla, né? Mas de uma forma geral, quando as pessoas se reconectam, elas entendem que está no caminho certo. E aí esse sentimento é muito positivo, né? E é isso que faz a engrenagem da cidade ficar ativa, viva, né? E isso a gente conseguiu. E o nosso prefeito Gilvan tem dado continuidade com muito empenho, com muito trabalho. Ele passou por 5 secretarias, né? Então ele conhece a máquina por dentro também. Sim. E a última foi a saúde, né? E na pandemia, como você falou, foi isso. A gente tinha muitas incertezas, né? Todos nós. Até os cientistas, né, médicos, ninguém sabia muito bem como é que lidava com o vírus, mas foi criado um protocolo e a gente seguiu esse protocolo. E Santo André teve uma das menores taxas de mortalidade, não faltou leito para ninguém, não faltou respirador, não faltou máscara, que a Ana Carolina, mais de milhões de máscaras que ela produziu com as costureiras da cidade, né, antes até de ser deputada, nem pensava em ser deputada na época. Vacina, quando chegou, a gente montou os drives aqui, que foram incríveis, referência para o Brasil. Chegou a fazer hospital de campanha? Fizemos 3 hospitais aqui. A gente nunca passou de 90% de ocupação. A gente atendeu morador de Mauá, morador de São Bernardo, atendemos aqui. Porque a gente tinha leito, falando, vamos a gente, né, ser humano, vamos atender. E isso foi uma forma também que as pessoas se sentirem seguras na cidade, né? Sim. Isso colaborou muito para essa imagem de cidade que a gente tem hoje. Né? E a escola? As aulas online, deu certo? Foi um desafio para todos, né? Não dá para dizer assim, eu não sou desses que fica mascarando. Teve um prejuízo. Né? E aí não é para o público, de uma forma geral. Né? A Maria mesmo estava no processo de alfabetização. Sim. E fez online. Né? E não foi a mesma coisa, né? A gente teve que... Mas o que a gente fez na sequência, e aí eu fiquei muito feliz quando veio o IDEB, logo 2 anos depois da pandemia, a gente cresceu 311 posições. Olha que né? legal. Somos a cidade da região sudeste que mais alfabetizou. Tem menos crianças não alfabetizadas na idade certa. Santo André hoje está chegando num patamar de excelência de alfabetização. Porque a gente fez um programa de busca ativa. Né? Além de investir em tecnologia, eu distribuí tablets para todos os alunos. Então, não tinha essa desculpa de que não tenho como tal. Mas, além disso, quando voltou, porque o período que foi a pandemia, a distância nunca vai substituir, por mais que você tenha tecnologia de ponta, o contato humano. É o contato. Que é o convívio com a comunidade escolar, com os colegas, com os professores, com a merendeira, com a limpeza. O convívio escolar, porque todo mundo aqui teve. Né? Mas quando voltou, eu falei, bom... Quem teve muito prejuízo de conteúdo, nós temos que buscar e dar reforço. Tem que e a gente fez uma busca ativa, tanto de quem não voltou para as escolas, que teve muitas famílias que acabaram desistindo, e a gente foi buscar, fomos em casa mesmo, bater na porta, quanto daqueles alunos que tiveram uma queda de desempenho, porque não se alfabetizaram, e aí a gente foi com um trabalho enorme e conseguimos, vamos dizer assim, tirar esse atraso. Né? Ainda tem muito a fazer.
E a minha preocupação hoje, e aí não é nenhuma competência do município, é com os jovens que estão na educação estadual. Porque aqui a gente vai até o Fundamental 1, né? O Fundamental 2, que é esse jovem que vai se preparar para o médio, a gente não cuida diretamente. E aí que eu acho que a gente tem um problema mais grave do que as crianças. Que as crianças nós conseguimos cuidar, né? Mas o que a gente podia fazer e os números mostram que a gente tá no caminho certo. Assim. E hoje o Pedrinho tá lá, né? Continuando. O Pedrinho tá lá, não, tá lá e o Pedrinho é um craque, né? Um cara sensível, conhece a cidade. Tem a Carla, que é a adjunta, que é professora da rede. Tem técnicos da educação incríveis lá. Então, nossa educação é motivo de muito orgulho. E foi no último ano, né, que a gente recebeu esse prêmio. Eu chamo de prêmio porque, apesar de não ser um prêmio físico, né? 311 posições no IDEB pós-pandemia é um prêmio para nós. Sim, sim. É sinal que a gente está no caminho certo. Inclusive, eu acho que eu posso errar aqui na minha memória, você me corrige, por favor. Um índice de aprovação de 83%, né, eu não via algo próximo a isso desde a época do Dr. Dib, pós-Maurício Soares, uma coisa há muitos anos. Que eu não é o número normal de se conquistar. Inclusive, até antes de você falar, eu queria te fazer uma pergunta. Se você não teria o desejo, o anseio de ser presidente do São Paulo. Assim, só para aproveitar o gancho. Sabe que eu vou almoçar sexta-feira com o Júlio Casares, né? Fala assim, olha, veja bem, apresente seus números para ele. Precisa de gestão, né? Eu não sei se eu consigo fazer milagre, viu? Ele tá difícil, tem 1 bilhão de dívida. Nossa. Aqui era 5 bilhões no Santo André, né? Nós conseguimos equalizar. Mas legal. Esse reconhecimento, eu encaro isso assim, com muita alegria, não por uma questão pessoal. Todo mundo tem um pouco de vaidade, óbvio, e a gente fica feliz de dormir com aquela boa sensação, né, do dever cumprido. Mas é mais por ter conseguido fazer as pessoas enxergarem Santo André de novo, sabe? De ver hoje como a cidade tem um espírito, uma alma diferente. Sim. Né? E esses 80% reflete isso, porque quando eu falo aprovo, né, é porque ele está gostando de morar na cidade. Sim. É esse o sentimento. Então tudo que a gente fez, de alguma forma, chegou. Né? E eu posso até, talvez, ser injusto aqui, mas na real, às vezes esses 17%, 20% é aquele do contra sempre. Até uma questão ideológica, partidária, então... E tem uma parcela também da sociedade, do ser humano, né? Sim. De uma forma geral, que ele acaba reprovando tudo, assim, né? E é normal, é da sociedade. A gente passou a entender também o extrato social, como é que as pessoas se comportam, e estudei muito isso, né? E tem gente que não adianta, que não está satisfeita, porque às vezes não está satisfeita nem consigo mesmo. Sim. Né? Então, agora tem a questão política, claro, partidária, Lógico, nós temos oposição, o PT é oposição a nós na cidade, disputou a eleição contra a gente, foi o segundo colocado, e é legítimo, inclusive. Sim. Né? É do próprio processo democrático. Sim. Eu só não gosto de oposição que seja improdutiva, né? Porque às vezes você pensar diferente é saudável. Sim. É mais do que um direito. Ele é um combustível do Estado democrático, mas oferece alternativa. Exatamente. Olha, eu não quero fazer assim porque eu quero fazer... né? Só falar que está errado não é o caminho, né? Mas aí é por conta do que a gente falou no início aqui, rede social, lacração... Né? Então... Não, e tem aquela parte do egoísmo, né? Então, assim, eu vejo a minha rua, eu vejo o hospital que eu vou, não é? Assim, o meu tá legal, o meu... Não, então se alguma dessas pontas aí não tá certo, não importa o que tá fazendo na saúde, né? Eu não tô usando, então... Né? E aí, Fran, volta para aquela questão que eu falei de Harvard aqui, que eles trazem esse conceito do social e do coletivo, né? A gente precisa evoluir bastante como sociedade ainda para pensar mais no coletivo. Sim. Para entender que o coletivo chega no individual e não o contrário. Exatamente. Se a gente resolve um problema da cidade, e aí a gente pode ampliar isso, se a gente resolve um problema do ABC, por exemplo, as cidades vão melhorar. Se a região está melhor, porque não adianta nada aqui, né? Geograficamente. Se a gente resolve Santo André, mas São Bernardo tem algum problema, vem para cá. Não, inclusive... É tudo conectado, né? Sim. Quanto mais coletivamente a gente pensar, melhor fica para todo mundo, né? Inclusive, falando na região aqui do ABC, como você vê assim, a questão do consórcio, né? Então, você esteve à frente do consórcio algumas vezes, né? É importantíssimo. Eu acho que hoje tem uma situação mais pacificada do que quando eu estava prefeito. Eu assumi 3 vezes o consórcio e a primeira vez eu tive que... Meu grande esforço foi para trazer as cidades que tinham saído de volta. Sim. Quer dizer, olha só.
tinham 3 cidades que tinham saído. Né? Então eu fui lá em Ribeirão, fui em Rio Grande da Serra e fui em São Caetano. E aí, esse não pode ser o objetivo. Né? Essa questão de governança regional, nós estamos muito ainda engatinhando. Eu tive em 2019 em Turim, fui conhecer Turim, porque lá tem 27 cidades na região metropolitana e Turim é muito parecido com o ABC porque houve um processo também de desindustrialização da indústria automobilística, que a Fiat é fábrica italiana de automóveis de Turim. Quando a Fiat saiu de Turim, houve um empobrecimento da região e aí eles formaram uma grande região metropolitana e lá, por exemplo, a central de monitoramento de mobilidade, né, essa câmera, o semáforo, é regional. Não é de uma prefeitura, é das 27 cidades. Por quê? Todo o sistema de trânsito das 27 cidades são o mesmo. Os semáforos são todos conectados, as câmeras todas conectadas. Então, é esse tipo de coisa que a gente não tem aqui no Brasil ainda. A gente precisa evoluir. E o consórcio tem que ter esse papel. Né? E dá para expandir isso para muitas áreas. Né? Por exemplo, a dipirona que Santo André compra para o posto de saúde é a mesma de São Bernardo, de São Caetano. Não tem diferença. Por que não comprar em conjunto? Fica mais barato, ganha de escala, né? Você ganha na logística, ganha em todos os aspectos você ganha. Né? Fora essa questão das cidades mesmo interligadas, né? A questão de segurança pública, questão de mobilidade, integração do transporte. Então nós precisamos evoluir, acho que o consórcio é um instrumento fundamental, mas estou otimista agora com os atuais prefeitos, porque eles estão cuidando melhor do consórcio, né? E eu vejo que tem um bom clima para que o consórcio passe a ser mais efetivo. Né? E quem sabe a gente chegue nisso, de ter órgãos regionais, né, que controlam, por exemplo, as centrais de monitoramento ou outras questões que podem ser comuns, entendeu? Não, porque o ABC é uma força grande. Muito, é o quinto mercado consumidor do Brasil, né, em matéria de população, econômica, qualquer número que você pegar do ABC é grande. Não tem jeito. Nós somos uma força, uma potência. E quando a gente está isolado, cada um por si enfraquece, né? Porque às vezes eles entram muito no âmbito do pessoal mesmo, né? Então eu tô pensando na minha cidade, no meu partido, na minha ideologia. Então eu quero o meu, ao invés de pensar no conjunto. Né? Nós vamos evoluir, né? A nossa democracia também, né? Fazendo uma análise histórica, a redemocratização é muito recente, se você for ver em termos históricos, né? Comparado com a Europa, com os Estados Unidos, né? Que são democracias já mais consolidadas. E nós vamos chegar lá, né? Mas eu acredito muito na governança regional, ainda mais para uma região como a nossa. A gente anda aqui perto de onde a gente está, você anda na mesma avenida, você muda 3 cidades e não percebe, né? Exatamente. É a mesma avenida, só muda o nome, né? Que era Ramiro Colleoni, Pereira Barreto e vira Goiás depois lá, né? Dom Pedro e Goiás, né? E tem uma obra ali no meio de todo mundo, mas como, né? É isso, entendeu? Então tem muita coisa para a gente evoluir, mas acredito que o consórcio é um bom caminho. Agora, uma pergunta. Esses 80% de aprovação, claro que te dá visibilidade, traz uma luz sobre você, até em âmbitos estaduais e tal. A gente sabe que se houver essa porta, talvez o Tarcísio indo para a presidência, a gente não sabe, pode ser que isso aconteça... um convite, talvez, né, para que você saia candidato. Mas como que você está lidando com essa digamos assim, predisposição, mas ao mesmo tempo com os conflitos internos do partido, com o presidente do PSDB e do Estado? A gente sabe que tem uma dificuldade ali de poder integrar, fazer com que as pessoas andem junto novamente. Né? Você até comentou que diminuiu muito, né, o número de cadeiras do PSDB hoje. São 2 desafios diferentes. Como que você enxerga tudo isso? Primeiro que a gente conseguiu, uma das grandes conquistas partidárias que a gente comemora é pacificar. Isso a gente já conseguiu. Hoje o PSDB está pacificado, tem uma direção única, todo mundo muito alinhado. E aí a questão da gente ter diminuído de tamanho acabou ajudando, né? Porque quando é menor acaba sendo mais fácil de você resolver. Né? Eu sempre tento ver o aspecto positivo das coisas. Mas o tamanho hoje, a gente perdeu em quantidade, mas não perdeu em qualidade. E como gestão pública de qualidade é um conceito, não é uma legenda, a gente está muito vivo ainda. O que a gente precisa hoje é, dentro da regra do jogo atual, que é bancada de deputado federal, fundo partidário, tempo de TV, a gente precisa ganhar mais musculatura para poder mostrar o que a gente faz de diferente. Né? E aí surgiu essa possibilidade de a gente somar força com o Podemos e com outros partidos, que é do que eu estou cuidando hoje. Né? Aqui no estado, estive em Brasília semana passada,
para materializar essa união de forças que querem estar longe desses extremos da política, da extrema-direita e da extrema-esquerda, que quer ter um caminho mais racional de centro. Sim. E que precisam somar, porque senão todo mundo sozinho, a gente falou aqui do ABC, é muito parecido, todo mundo enfraquece, né? E o PSDB, hoje, quantitativamente, se enfraqueceu. Então, eu acredito muito nesse projeto, que pode dar certo, e se isso culminar com uma oportunidade de ter uma disputa maior, eu vou estar à disposição. Eu gosto muito de projeto, eu não tenho essas questões pessoais, assim, a minha grande paixão na política se chama Santo André. Né? E eu pude ter essa oportunidade que Deus me proporcionou, a população, né? A nossa gente, e já sou muito realizado por isso. Eu entrei na política em 2002, eu comecei, já fazem 23 anos, primeiro para ser vereador, mas sempre o grande sonho, o grande objetivo desse projeto era ser prefeito da cidade e transformar a cidade, o que a gente conseguiu fazer. Aliás, acho que a gente realizou até mais do que eu imaginava, assim, né? Sair com 80%, tudo isso é mais até do que a gente esperava, por isso que eu sou sempre muito grato. Mas agora, a gente também achando esse caminho da boa gestão, quero ajudar mais gente, se tiver oportunidade. Sim. Mas sem violentar o processo, né? De maneira muito natural, deixar as coisas acontecerem, e o fortalecimento partidário é algo importante. Então, se a gente conseguir materializar essa fusão, essa unificação de partidos, ganhar mais força política, mais musculatura, e aí acontecer isso do Tarcísio ir, por exemplo, para presidente, a gente pode se colocar, por que não? Né? Dentro dos desafios que ainda tem no estado de São Paulo, e é um estado muito organizado, é o estado mais rico da nação, tem uma felicidade de ter uma continuidade de governos, né? O PSDB ficou quase 30 anos e o Tarcísio, apesar de não ser tucano, mas tem dado continuidade, é o mesmo modelo, né, que está aí, começou lá com o Mário Covas, né, numa gestão disruptiva, inovadora, e aí foi dado continuidade. Então, nós somos privilegiados, apesar dos problemas, né, muita gente fala, mas o transporte público na metropolitana tem ainda. Mas se a gente andar nas estradas de São Paulo e nas estradas de qualquer outro estado do Brasil, você vai ver a diferença. Né? Se a gente pegar o interior do estado, ver o que são as nossas cidades do interior, né, perto de outros estados, a gente vê a diferença. Então, São Paulo é uma máquina, né? Sim. E bem arrumada. Mas se tiver oportunidade, vou estar à disposição, sem dúvida nenhuma. E além dessa fusão com o Podemos, já tem alguma conversa encaminhada com outro partido aí? Temos dois partidos que a gente tem conversado paralelamente, né? O Republicanos é um partido que a gente tem conversado bastante também, porque bem encaminhado. Não vou dizer encaminhado, mas tem um bom diálogo, né? Ainda não, diria que com o Podemos é um noivado. E com esse aí é uma paquera. Né? Pra ser didático aqui. Mas com chance de evoluir. Com chance de virar um namoro, né? Depois, quem sabe, casar. Né? Falando amanhã é dia dos namorados. E com o MDB também. Né? O PSDB é um partido, apesar, mais uma vez, né? Apesar de ter diminuído quantitativamente, ele é um partido que atrai as pessoas ainda. Né? Porque ele governou o Brasil, ele foi o partido que estabilizou o plano real, acabou com a inflação, as primeiras reformas estruturantes, as primeiras privatizações, tudo isso que a gente está até hoje colhendo, começou lá com o Fernando Henrique. Né? E foi a gente chegou a governar 17 estados. E as gestões tucanas são sempre bem avaliadas, são gestões transformadoras. Né? Nós fomos o partido que as pessoas enxergavam no PSDB os melhores quadros, os formuladores de política pública, os pensadores, tinha uma conexão grande com as universidades, com os acadêmicos que pensavam, né, em planos, em propostas. Isso tudo se perdeu um pouco, mas ainda é uma referência. Sim. Por isso que outros partidos têm procurado, né, apesar da gente ter hoje um tamanho muito menor do que já tivemos. Então, eu tenho certeza que não vai parar no Podemos. Claro que hoje a prioridade é materializar essa fusão. Mas acredito que tenha um segundo, terceiro capítulo para criar uma força partidária ainda mais forte. E falar só nessa questão aí do namoro, né? Vou fazer um parênteses aqui para agradecer quem apoia o trabalho da gente, né? Claro. Importantíssimo. Então, importantíssimo. Então a gente tem a loja Compre Barato, Utilidades Domésticas, mandou inclusive para a gente aqui algumas sugestões de presente para o Dia dos Namorados. Ó, nós temos aqui a taça para champanhe. Ó, vamos brindar aí para o Dia dos Namorados. É uma boa sugestão, não é? Ótima. Já comprou o presentinho lá? Ainda não, nem vou falar aqui, mas ainda não comprei não. Ainda não comprou? Carolina me mata. Ó, outra sugestão aqui, baldinho de gelo.
com 4 copos ali. Pode ser usado para uísque, mas também pode ser usado para outra coisa. A pessoa não gosta de uísque, né? Pode montar uma mesa boa em casa, aconchegante lá, com um suco, um vinho, né? Enfim, aí o pessoal capricha em casa, né? Então, muito obrigada, Compre Barato, por acreditar aqui no nosso trabalho. Vocês também, a gente vai colocar o link aqui, entrem lá, dá uma força pra gente. Já reserva aí o presente do Dia dos Namorados, né? Que, aliás, esse presente é seu. Inclusive, Obrigado, viu? Obrigado, pessoal do Compre Barato, obrigado. E a gente gosta muito desses. Nós temos em casa, viu, esses aqui. Tem. Linha barroco, né? Bonito. Obrigado, viu? Obrigado pela gentileza. Nós que agradecemos. Voltando ao assunto, não sei se você sente isso, falo por mim, assim, que essa coisa de direita e esquerda, ela é boa, mas é um problema. Porque você fica muito A ou B, você nunca tem um meio termo, acaba entrando num vício de uma dicotomia o tempo todo, né? Você nunca tem uma terceira via. A um ponto que assim, você é A ou você é B, eu sou B, então se você é B, aí você vai taxar a pessoa porque ela é B, e vice-versa. A gente corre o risco do Brasil virar os Estados Unidos, onde só vai ter 2 partidos e é isso aí, ponto, acabou? Eu acredito que não. Falando assim, primeiro partidariamente, vai diminuir o número dos partidos. Sim. Eu acho que a gente não tem que ter 2, mas também não dá para ter, né? 33 como a gente tem hoje, que é um absurdo. Não tem 33 ideologias, né? Não faz então sentido. Isso consome dinheiro público. Tem partido que nem existe, mas tá lá no papel, recebe recurso, enfim. Então, eu vejo que assim, nos próximos 10 anos nós vamos ficar a 6, 7 partidos no máximo, que é saudável. Sim. Que aí também você qualifica as candidaturas, o debate, né? Com relação à polarização, eu nem chamo de polarização porque eu acho que é pior que isso. Acho que a gente vive uma radicalização. Tem que aparecer quadros novos, né? O brasileiro, nós todos, a gente tem muita referência, a gente personifica muito, né? Então, eu dou sempre o exemplo do Ayrton Senna, né? Eu acho que menos gente gostava de Fórmula 1, mais gente gostava do Ayrton Senna. Exatamente. Tanto que quando ele nos deixou, diminuiu, né? A questão da relação do Brasil. Não foram mais o mesmo. Exatamente. E para esse centro, né, para quebrar essa polarização, eu acho que é a mesma coisa. Hoje nós temos 2 líderes muito fortes na direita, que é o Bolsonaro, e na esquerda, que é o Lula, e que acabam monopolizando o debate, mesmo tendo altíssimas rejeições. E a última pesquisa Quest mostrou 66% dos brasileiros não querem votar em nenhum dos dois. Vota em um para negar o outro. E vice-versa. Né? Enquanto não aparecer uma coisa nova e que tenha essa aceitação, que construa, né, uma relação com as pessoas, é difícil quebrar. Nós vamos começar. Né? Nós estamos falando aqui de lançar, fortalecer, unir quem tem pensamentos parecidos, semelhantes, para começar a plantar uma semente de quebrar essa polarização, porque eu acho que ela é danosa ao Brasil. Sim. A gente fica discutindo, como a gente disse aqui no início, questões menores, a meu ver, para um país que ainda tem problemas estruturais graves, tem miserável no Brasil, tem gente passando fome. Né? Uma coisa é você discutir isso na Dinamarca. Né? Lá não tem isso. Né? Todo mundo lá tem um salário médio de 5 mil euros, né? Então tá tudo bem você ir no detalhe do detalhe da sociedade, aqui não, né? Então, mas isso um dia, não tenho dúvida que isso vai passar também, né? São ciclos históricos, e aí volta na questão da nossa democracia jovem ainda, se consolidando, né? Mas eu torço e ajudo e tento, claro, na minha pequeno pedaço aqui, que é o ABC, né, levar esse conceito de que a gente precisa pensar fora dessa radicalização. Né? Mesmo quando nós tucanos, polarizávamos com o PT, isso durou um tempo, foi Fernando Henrique e Lula, depois foi Lula e Serra, Lula e Alckmin, Dilma e Aécio, então foi um tempo, né? Foi um tempão, PT e PSDB. Mas tinha um outro tipo de debate, não é esse de hoje. Ele era mais, tinha mais conteúdo, ele falava mais do Brasil. Eram visões diferentes, o PT dizia que o Estado tinha que fazer tudo, o PSDB queria privatizar mais, para dar um exemplo aqui. Sim. Eram visões diferentes de sociedade, de gestão,
de forma de governo, da economia. Nós sempre fomos mais liberais, eles mais estatizantes, né? E hoje perdeu-se tudo isso. Então, acho que isso está passando ainda na eleição do ano que vem. Não sei se vai dar tempo, acho que ainda vai ter. O complicado nisso é que fica assim, essas duas pontas, e aí vem uma terceira, que é o tal do voto de protesto, né? Que daí uma pessoa, assim, do nada, um influencer, a gente viu o caso Tiririca, né? Que foi um dos grandes casos aí de voto de protesto, né? Que as pessoas não estão mais preocupadas com o debate. Né, agora tem muitos influenciadores também, né, que na época das eleições ganham uma visibilidade maior, mas não pela discussão, né, estrutural da política, né, e sim pela parte rasa. Vou surfar aqui aonde eu consigo me encaixar, né? Então, e há, de alguma forma, assim, teve uma... Como muitos modelos não deram certo e a população sofreu muito com a má política, houve uma tentativa, ao meu ver, da criminalização da política. Sim, sim. De uma forma geral. Uhum. E aí que isso dá espaço para esses, entre aspas, antipolíticos entrarem e surfarem um pouco na onda, né? Aí, já não deu certo com o político tradicional, vamos tentar um Tiririca. Mas só piora. Apesar do slogan dele ser pior que está, não fica, fica, né? A gente vai resolver a política com boa política, não é com antipolítica. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, sim. É com boa política, né? Como que você viu essa ascensão do Marçal aí na última campanha? É resultado disso. É resultado desses outsiders, né? Como o pessoal gosta de adjetivar, que se vendem. Eu não estou nem discutindo, eu nem conheço profundamente o Marçal. Eu sei que tem muita polêmica em torno dele, né? Como ele ganhou dinheiro, os processos, enfim. Mas eu acho que ele não seria um bom prefeito. Se ele fosse, eu diria aqui, sem problema. Porque ele não conhece nada de gestão pública. Ainda. Pode ser que ele passe a conhecer, se prepara, estuda. Agora, não adianta vir com a formação dele, que eu não vou discutir aqui se é boa ou se não é, para a política pública. Porque a gente está falando de coisas diferentes. Sim. Não é porque eu sou um bom empresário que eu vou ser um bom gestor. Não, exatamente. É diferente. O Silvio Santos tentou ser presidente da República. Nunca mais quis saber. Né? E o Silvio Santos é tido como um cara que construiu um império aí, um cara querido, bem-sucedido, gosta de gente, eu não tenho dúvida disso. Ajudou muita gente na vida, é um cara do bem, tem lá, tá. Mas é isso, é muito diferente. Eu não critico quem quer entrar na política, eu só acho que tem que entrar no jeito certo e não surfar na antipolítica. Que aí acho que tá errado. Porque quanto mais as pessoas se distanciarem, pior vai ficar. Sim. Né? Tem que acreditar, o sistema está errado, tem que ter correções, tem muito erro no sistema político brasileiro ainda, em todos, mas no brasileiro ainda precisamos evoluir muito. Mas a gente só vai fazer isso transformando com bons políticos e não o contrário. O que eu sinto que acontece muito é a falta de educação política das pessoas. Verdade. Por que a pessoa consegue surfar numa onda dessa? Porque quem é eleitor, ele tá tão desgastado com o A e com o B, que ele fala assim, eu vou tentar uma terceira via. E não é nem porque a terceira via seja melhor, mas é porque a falta de conhecimento político dele faz isso. É verdade, o jeito que tá... E a generalização, né? Eu sempre disse, desde que eu sou vereador, eu falo em reunião, falava, né? Bastante o seguinte, tem bom médico e mau médico, bom professor e mau professor, bom policial e mau policial, e bom político e mau político. É que o político na TV, né, e aí nas operações, tudo que a gente viu, e tem que continuar, né, tem que ser punido. Mas as pessoas têm que ter também a consciência de que tem o outro lado, né? Tem gente que está trabalhando, que com boa intenção, que quer fazer o melhor, que quer melhorar a vida das pessoas. E não generalizar como se fosse uma coisa só e pegar um cara de fora que nunca fez nada, que não entende nada. Como é que faz uma licitação, como é que faz um programa de governo para pôr ali achando que isso vai resolver. Eu fiquei inconformado com o Gustavo Lima, com todo respeito. Né? Até acho que ele é um bom artista, canta bem, eu não gosto muito do estilo, mas... Não, mas eu sou eclético para música, não tem problema. Mas ele é um bom cantor, né? O talento que ele tem, o cara novo, tá? Mas presidente da República não, né? O Luciano Huck também, né? Falou que todo respeito. O Luciano ainda se prepara mais. Assim, e eu faço essa não só porque acho que ele é um cara que também tem uma visão interessante de sociedade, mas quando ele ameaçou, ele foi se preparar. Agora recuou já de um tempo para cá, tal.
Mas e aí é legítimo, entendeu? Se a pessoa quer se preparar, sim, mas lançado na festa do peão, né? Falar que vai ser presidente não dá, né? Aproveita o calor do momento. Não vai dar certo. Mas eu acho que garanto que não dá certo. Acho que a Polícia Federal estava no meio da cola dele, né? Ele quis dar um susto. Se eu ganhar esse trem, acaba com essa polícia, né? E repito, nada contra ele, pelo contrário. Até acho que ele é um bom artista, um bom cantor. Mas o caminho é outro. Por outro lado, eu vejo um pouco da insatisfação das pessoas, porque Sim. você tem um governo que já teve muitos escândalos no passado, volta a ter de novo agora com a INSS e tantas outras coisas. A situação do brasileiro não tá fácil, de poder de compra e tal. E aí, quando você tem um candidato, no caso, né, pegar o Marçal como exemplo, que bate muito nisso e confronta sistema, né? no sistema, eu sinto que é como se fosse estivesse lavando a alma. É verdade. É esse o sentimento. Tipo assim, cara, eu preciso dele. Ele passa a ser sedutor. Isso. Porque ele vocaliza um sentimento coletivo, né? Puxa uma dor. A gente lembra dos 20 centavos? Lembra? Começou com o negócio de tarifa e virou um negócio que quem tava lá nunca usou ônibus na vida, a maioria das pessoas, né? Você vê, mas é isso, aquilo ali materializava uma insatisfação mais geral, né? E esse tipo de candidato faz isso, né? Bem, eu só não acho que seja uma solução, eu não estou dizendo que é ilegítimo, né? Eu só não acho que seja uma solução, porque conhecendo o que hoje eu tive a oportunidade de conhecer, né? Eu vejo que a solução para a gente fazer uma boa gestão está na própria política. Sim. O que a gente tem que exigir aí, sim, é político qualificado, é acompanhar mandato, é ver quem a gente votou. Sim. Tem muita gente que não lembra nem quem votou. Não faz ideia. No caso de prefeito, lembra, porque o prefeito é ali muito direto, né? Mas para deputado, por exemplo, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, tem um monte de gente que não lembra, que está em casa não lembra. Pro Senado. Não acompanha. E a gente precisa acompanhar, né? Porque isso faz muita diferença. Mas nós vamos chegar lá. Eu sou otimista. Então chega, né? Já tomamos muito tempo do Paulinho aqui. Papo bom aqui. Dava pra conversar mais tempo ainda, né? A gente marcou 45 minutos, ó, já passou ali. 45, eu gosto desse número aí. O número bom. Paulinho, muito obrigado por ter vindo, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Queria que você deixasse o seu recado aí, fica à vontade. Eu queria agradecer vocês pelo convite, parabenizar mais uma vez pelo trabalho e agradecer quem está nos acompanhando em casa aqui, pelo carinho, pela confiança, pela parceria nesses 8 anos e que a gente vai continuar, né, como a gente disse aqui, fazendo essa boa política que transforma a vida das pessoas, viu? Obrigado. A gente que agradece. Você que está em casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente sempre fala aquele negócio assim, curte, compartilha, comenta aí. Então faz isso, tá bom? Se inscreve no canal aí, a gente vai tentando crescer cada dia mais e trazer pessoas bacanas e interessantes, assim como o Paulinho. Quer falar alguma coisa? Tem que deixar a mulher falar, né? Porque depois... Não, é isso, gente. Continua acompanhando lá o canal, curtindo, comentando, compartilhando. E a gente vai trazer sempre pessoas bacanas aqui para vir trazer um olhar bacana da nossa região aqui. Muito obrigada pela presença, imagina, viu? obrigado. Obrigado, gente. Até mais, gente. Tchau.